Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta ao Senhor Jesus, nenhum de vocês pode deixar que algo esteja perturbando a sua vida, que esteja fazendo você tropeçar. Você não pode deixar que algo esteja te impedindo de continuar a obedecer à verdade. Você não pode deixar que essa coisa errada, que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido, possa te envolver e te enredar de tal forma que você tenha a cegueira de entendimento, que você se recuse a dar ouvidos à verdade. Você não pode deixar isso acontecer em tempo algum na sua vida. Se isso está acontecendo até hoje, é hora de parar, botar um ponto final nisso, sepultar isso, fazer morrer, fazer isso acabar na sua vida. É isso que o Senhor Jesus quer. Por isso, ele te envia essa mensagem aqui, muito clara e simples, para que você, ao ler essa mensagem, possa entender que é isso o que o Senhor Jesus quer para a sua vida. Ele não quer que você continue nesse erro ao qual você está condicionado, sugestionado, mal acostumado, conformado, amoldado. Não, ele não quer que você continue dessa forma. E eu espero que você também, agora, queira o mesmo, queira não continuar nisso, porque isso é algo que está te afastando do Senhor Jesus e do seu evangelho genuíno. Se você ainda não percebeu isso ainda, se você não notou isso ainda, é hora de você abrir os olhos, acordar, porque é isso que está acontecendo. E isso está, aos poucos, te levando para a ruína e perdição, te afundando nesse erro. Que muitos por aí continuam insistindo, são insubordinados, vivem nessa teimosia, que só traz maus prejuízos para eles mesmos e para todos aqueles que toleram, que ficam tolerando de boa mente quem vem pregando o outro evangelho. É isso que está acontecendo, essa é a realidade. Então, o que o Senhor Jesus quer para a sua vida é que você retorne à sensatez. E quando retornar à sensatez, tome a decisão de dar um giro de 180 graus para voltar para o evangelho genuíno, para que você possa permanecer na verdade desse evangelho, sem nunca se afastar da esperança desse evangelho, que é o evangelho certo para a sua vida. Se você quer viver uma vida em Cristo saudável, de forma que você possa agradar a Ele em todo o tempo, somente quando você decidir voltar para o evangelho genuíno, isso vai acontecer. De outra forma, não vai. De outra forma, a sua vida vai continuar do jeito que está. Sempre sofrendo as más consequências desse evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está infectando a vida de muitos. Meus irmãos, porque este evangelho misturado, deturpado e pervertido está agindo na vida de muitos como um fermento para levedar toda a massa. E muitos já estão levedados por esse fermento, que se chama evangelho misturado, deturpado e pervertido. Estão, aos poucos, se apodrecendo de dentro para fora, morrendo. É isso que acontece na vida daqueles que se deixaram envolver e se enredar por um outro evangelho, que já foi muito além do evangelho de Cristo. Porque quando isso aconteceu, lá na igreja da Galácia, aqueles irmãos foram infectados por isso, a tal ponto de passarem tão depressa para outro evangelho.
E nesse outro evangelho que eles passaram, a vida deles se desviou daquilo que era antes. Porque até então, a vida deles era saudável, a fé deles era perfeita, tudo estava certo. Eles praticavam aquilo que agradava ao Senhor Jesus. Mas quando eles passaram tão depressa para outro evangelho, tudo começou a se arruinar. A ruína deles começou a partir daí. E foi indo de mal a pior. Mas ainda bem que o Senhor Jesus viu isso acontecer. E, por meio de Paulo, escreveu uma epístola para aquela igreja, para que eles se conscientizassem do erro que eles tinham caíssem na real, e para que pudessem ver a realidade em que eles estavam agora, que era algo pior, que era algo que estava lhes arruinando, lhes tirando da verdade. Então eles deveriam voltar. Foi com esse objetivo que essa epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita. E quando essa epístola foi lida diante da igreja, eles com certeza viram o erro que eles estavam cometendo e tiveram a oportunidade de voltar. E com certeza voltaram para o evangelho que um dia eles tinham abraçado, que era o evangelho do reino, o evangelho que Paulo recebeu e pregou ali. Então é isso que nós devemos fazer hoje. Hoje, todos que estão envolvidos e enredados por um outro evangelho têm que fugir, escapar, sair fora disso para sempre e voltar para o Senhor Jesus, que está esperando isso acontecer, está esperando que tenhamos essa iniciativa partindo de nós mesmos para voltarmos para o Senhor Jesus, para o seu evangelho, para a sua graça genuína, para a sã doutrina, para a verdade, para vivermos tudo aquilo que ele um dia começou a fazer e ensinar. É isso que tem que estar em nossas vidas, profundamente enraizados, para que nunca possa sair mais em tempo algum, mas que tudo isso possa gerar em nós bons resultados, práticos, concretos, que todos possam ver esses resultados acontecendo na nossa vida, através dessas coisas importantes para a vida de todo aquele que está em Cristo hoje. Isso tem que acontecer. Então, mais uma vez o Senhor Jesus está dando a oportunidade nesses últimos dias que antecedem a sua volta. Eu sei que muitos não vão querer, vão continuar na teimosia, no erro. O coração deles está impenitente, não penetra mais a verdade. A mente está cauterizada, condicionada, sugestionada demais para querer ou conseguir sair disso. Então, meus irmãos, mas aqueles que quiserem ainda têm essa oportunidade. O Senhor Jesus está estendendo a mão para cada um de vocês. É hora de vocês segurarem nele com firmeza para que ele possa te resgatar desse fogo que se chama evangelho misturado entre para pervertido e está consumindo muitas vidas lentamente por aí, dia após dia. Infelizmente chegou a esse ponto. Essa situação pode acabar na sua vida, na minha vida e na vida de todos os nossos outros irmãos que estão sofrendo pelas consequências desse mal, que tem que ser cortado pela raiz, definitivamente. Então eu espero que isso aconteça, porque a vida em Cristo tem que ser como o evangelho genuíno, puro e simples. É assim que tem que ser. Então, nós possamos viver dessa forma, porque qualquer outra coisa que fizermos que não esteja de acordo com o evangelho genuíno, de acordo com a sã doutrina, e principalmente de acordo com a verdade segundo o Senhor Jesus, tudo o que fazemos dessa forma estará errado, não estará sendo algo que o Senhor Jesus esteja aprovando ou concordando com isso. Então vamos viver para o inteiro grau do Senhor Jesus, tomando a decisão certa
de voltarmos hoje para o Evangelho genuíno. Vamos fazer isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Palavra Rema. Sim, meus irmãos, a palavra rema, ela existe e ela, quando é pronunciada pelo nosso Deus e Pai, ou pelo nosso Senhor Jesus, e até mesmo pelo Espírito Santo, nós que ouvimos, não podemos endurecer o nosso coração, não podemos ensurdecer os nossos ouvidos, não podemos se recusar a dar ouvidos àquilo que eles falam para cada um de nós. Porque muitas das vezes o que eles falam é algo para que nós possamos fazer. E essa palavra que eles falam para nós, para cada um de nós, é algo que gera uma fé em nossas vidas. Então, quando praticamos aquilo que eles falaram, algo acontece. Pode ser conosco, pode ser com alguém. Então, só coisas boas podem vir disso. E nós devemos nos conscientizar disso. Porque não podemos deixar de obedecer a essa voz, que pode ser do nosso Deus e Pai, ou do próprio Senhor Jesus, do Espírito Santo. Sim, meus irmãos, se hoje nós ouvimos a voz, não podemos endurecer os nossos corações, mas devemos ouvir e colocar em prática o que ouvimos. Porque aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele vai nos dizer. E ao fazermos isso, obedecendo ao que Ele nos falou, praticando, algum resultado vai acontecer. Isso é muito importante. É sério essa palavra. Então, meus irmãos, essa mensagem tem o objetivo de nos esclarecer sobre isso, de nos edificar nisso, para que possamos acertar. Porque talvez hoje estejamos errando em alguma forma quando Ele nos fala e nós não percebemos e não damos crédito, digamos assim, ao que Ele nos fala. Ficamos na dúvida, ficamos com receio, com medo de fazer alguma coisa, mesmo que tenha sido dito por eles. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem para a igreja hoje, para a igreja para que a igreja possa entender essa mensagem, porque alguma falha pode estar acontecendo na sua vida. Essa falha pode ser aquela que faz com que você não esteja dando ouvidos à voz do Senhor Jesus, ou à voz de Deus, ou mesmo ao Espírito Santo falando com você. Então, não deixe que nada possa atrapalhar isso. Você tem que deixar essa palavra se cumprir na sua vida, praticando o que Deus, ou o Senhor Jesus, ou o que o Espírito Santo vai lhe falar. É assim que tem que ser. Então essa mensagem tem esse objetivo hoje, de esclarecer sobre essa questão, para que assim possamos ouvir sempre essa palavra rema, porque ela vai fazer alguma coisa acontecer nas nossas vidas, algum bom resultado. Não só nas nossas vidas, mas na vida de outros também. Então, que nós possamos entender essa questão hoje através dessa mensagem pela qual o Senhor Jesus vai nos falar claramente a respeito disso, para a nossa própria edificação. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, tem que ser edificado em coisas certas, em coisas úteis, importantes e relevantes para a vida em Cristo. Então, o objetivo dessa mensagem é esse, que você possa estar atento ao que o Senhor Jesus vai te falar hoje, através dessa mensagem para a sua vida.
Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem a ver com a mensagem de hoje. E esse texto está aqui no Evangelho segundo Lucas. E esse texto é muito importante. E eu vou ler esse texto aqui agora, ele está escrito assim. Quando acabou de falar, disse a Simão. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus terminou de falar tudo aquilo que ele estava ensinando para as multidões, ele disse para Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Foi isso que ele disse para Pedro. Ele deu esta ordem. Essa foi uma palavra de ordem. Ele disse, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ele deu a ordem para que Pedro fizesse isso. E a resposta de Pedro foi, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Então, meus irmãos, eles trabalharam a noite inteira pescando ali naquele lago de Genezaré. Eles passaram a noite inteira pescando ali. Com certeza, durante aquele período, eles tentaram várias vezes, lançaram as redes várias vezes, recolheram. Quando não pegaram nada, lançaram de novo e tentaram várias vezes e ficaram cansados, exaustos, porque passaram a noite ali praticamente sem dormir, tentando pescar alguma coisa durante aquelas horas ali e não conseguiram nada. E quando chegou ali, né, já pela manhã, eles ouviram, né, o Senhor Jesus disse para Simão, Pedro ouviu o Senhor Jesus dizendo, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, nessa hora aí, Pedro e os outros já tinham todos os motivos para não darem ouvidos ao que o Senhor Jesus disse. Porque eles já estavam cansados, desanimados, frustrados por não terem pescado nenhum peixe sequer durante aquela noite inteira de trabalho ali. E aí ele respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, meus irmãos, a palavra que o Senhor Jesus disse era para que eles, como está escrito aqui, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Essa foi a palavra. E foi sobre essa palavra, foi apoiado nessa palavra, baseado nessa palavra, que Pedro lançou as redes no mar para pescar, como o Senhor Jesus disse que ele deveria fazer. Então ele cumpriu aquela ordem que o Senhor Jesus deu. E quando Pedro disse isso, mas sob a tua palavra lançarei as redes, com certeza nele já começou a gerar uma fé, uma convicção, uma certeza, uma esperança, uma confiança absoluta de que algo iria acontecer se ele, sob aquela palavra, fizesse o que o Senhor Jesus disse, e como eles fizeram mesmo. Isso é muito importante, porque quando você ouvir a palavra do Senhor Jesus, quando ele falar com você e te der uma ordem, e você entender essa ordem, coloque em prática, pratique, faça o que ele disse. Porque quando eles fizeram isso, aqui está escrito, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, ou seja, quando eles lançaram as redes no mar, naquela hora ali, o resultado aconteceu. Porque eles apanharam grande quantidade de peixes. Então, meus irmãos, aquela palavra que Pedro obedeceu, quando disse, sobre a tua palavra lançarei as redes, aquilo deu resultado.
porque eles pegaram grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então, meus irmãos, a quantidade de peixes que eles pegaram ali era tão grande que as redes não suportaram o peso e começaram a rasgar, começaram a se rasgar, se romper, a ponto de eles pedirem ajuda a outros que fossem ajudá-los a pegar aqueles peixes ali. Então, meus irmãos, esse é o resultado que acontece quando você coloca em prática ou obedece à ordem que o Senhor Jesus lhe dá quando ele fala com você. Aqui no caso aconteceu com Pedro, pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Essa é a palavra rema que produz essa fé, essa certeza, essa convicção absoluta de que algo vai acontecer, um bom resultado. Como aconteceu na vida de Pedro, pode acontecer conosco também. Então, não endureça o coração, mas obedeça aquilo que o Senhor Jesus disse. Seja obediente de coração ao Senhor, que assim você vai receber na sua vida os resultados daquilo que Ele mesmo falou para você fazer. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Palavra Rema. Ela começa assim: está escrito, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meu irmão, nós sabemos pelas Escrituras que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas o que pode gerar em nós uma fé suficiente para que possamos fazer as coisas sobrenaturais que contrariam as leis normais da física, ou que possa trazer à existência em nós coisas que não existem pela medicina normal. Meu irmão, a resposta simples para ambos os casos é a palavra de Deus. Sim, meu irmão, quando ouvimos essa palavra de ordem, de forma imperativa, pronunciada por Deus, pelo Senhor Jesus, ou pela pregação de alguém, ela gera dentro de nós uma fé que nos leva a obedecer à ordem. Assim, aquilo que era aparentemente impossível se torna algo possível aos olhos de todos que presenciam fatos que se não veem normalmente acontecendo bem na sua frente. Meu irmão, palavra rema é o nome que se dá a essa palavra que gera fé em nós, ou seja, uma confiança absoluta que nos faz dar crédito à palavra ouvida. E nas Escrituras temos dois exemplos que mostram claramente essa verdade. No primeiro exemplo, a palavra rema foi vem. Leia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, nos versículos 28 e 29. Sim, meu irmão, Pedro teve em si a palavra rema, pronunciada pelo Senhor Jesus, que gerou nele fé suficiente para ele conseguir andar sobre as águas. E o segundo exemplo é o do homem aleijado em Listra, que ouviu Paulo falar. Leia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao 10. Sim, meu irmão, a fé que Paulo viu que aquele homem possuía para ser curado foi gerada nele pela pregação do Evangelho que ele ouviu, que se tornou nele a palavra rema. Por isso, quando ele ouviu a palavra de ordem
dita por Paulo, ele, diante de todos, saltou e andou. Meu irmão, quando ouvimos a palavra rema, a fé que ela gera em nós tem que operar de forma eficaz, além da medida do que vemos ou pensamos. E isso significa que em nada podemos duvidar. E essa pode ser a falha que pode estar impedindo de algumas coisas acontecerem em nossas vidas. Meu irmão, a fé gerada em nós, quando ouvimos a palavra de ordem de Deus e que em nós se torna rema, só produz bons resultados em nossas vidas. Portanto, que possamos viver intensamente de forma que possamos ver esses resultados acontecendo com mais frequência, por meio da fé gerada em cada um de nós pela palavra rema. Então, meus irmãos, hoje o Senhor Jesus nos deu essa mensagem. Mensagem séria e importante. E relevante para a sua vida nesses últimos dias, onde existe muita incredulidade, muita dúvida, muitas pessoas se recusando a dar ouvidos à verdade, muitas pessoas que endurecem o coração. Existem muitas pessoas assim. E essas pessoas, elas, quando ouvem a voz de Deus, ou do Senhor Jesus, ou o próprio Espírito Santo falando com elas não dão muita importância, não dão valor. E quando isso acontece, elas não têm a oportunidade de deixar a palavra rema operar em sua vida, em suas vidas de forma eficaz, para gerar bons resultados. Porque a fé tem o resultado de nos dar a convicção de fatos que não se veem, de coisas que se esperam. Então, meus irmãos, é necessário ter essa fé gerada em nossas vidas, pela palavra que ouvimos, palavra de ordem. Quando obedecemos essa ordem, as coisas acontecem, como aconteceu com Pedro, que andou sobre as águas, como aconteceu com aquele homem aleijado, que saltou e andou. Pode acontecer com você também. Você tem que dar crédito àquilo que Deus fala com você, porque o que Ele fala com você é algo importante, é algo sério. Ele não vai ficar com brincadeira. Não, Ele não age dessa forma. Nosso Deus age com seriedade. Quando Ele fala mesmo. Ele fala para você agir de acordo com aquilo que Ele falou. Então hoje nós devemos também fazer isso da mesma forma. Todos têm que fazer. Isso tem que ser feito de forma unânime por toda a igreja. Toda a igreja tem que ter a mesma opinião sobre essa questão. Não podemos falhar. Não podemos cometer falhas. Se existem falhas acontecendo em sua vida, isso pode ser causada pelo motivo de você não estar ouvindo a voz de Deus falando com você, para você fazer alguma coisa. Como foi no caso de Pedro, como foi no caso daquele homem aleijado. Então, meus irmãos, sempre que o nosso Deus fala para fazermos alguma coisa, é para que algo bom aconteça em nossas vidas. E esse bom resultado só vai acontecer quando essa palavra rema gerar fé em nossas vidas. E assim iremos fazer e realizar algumas coisas que parecem impossíveis, improváveis de acontecer. Então vamos nos apegar com firmeza a essa verdade ouvida através dessa mensagem, para que nunca possamos se desviar dessa verdade que nos foi dita hoje pelo próprio Senhor Jesus, porque foi Ele quem enviou esta mensagem para você e para mim hoje. Então, meus irmãos, nós agora só devemos colocar isso em prática. Vamos deixar essa mensagem nos edificar, nos fortalecer e nos fazer viver
de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Porque essa é a vontade dele para nossas vidas hoje. Então que essa mensagem possa fazer o melhor por nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.